Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Samuel, criador e dublador do canal Relatos do Sam. Estou passando aqui no início do vídeo para agradecer os mais de 1000 inscritos que já tem em meu canal. Parece até um sonho. Muito obrigado mesmo. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E espero que gostem, pois o vídeo de hoje é especial. Selecionei os melhores relatos de lobisomens do canal e estou postando. E novamente, muito obrigado mesmo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história o qual ouvi alguns anos atrás, que foi a mim confiada por um companheiro de serviço, hoje já aposentado há mais de 10 anos. Sou militar estadual aqui do Paraná, e tive durante esses 15 anos de serviços prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. Certa feita, no ano de 1983, esse velho policial, hoje aposentado, havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar em uma pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15.000 habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo, um animal que sumia da propriedade ou era abatido e esquartejado no pasto mesmo pelos ladrões, que roubavam sua carne. As escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou uma ligação de um telefone público, orelhão, do distrito, o qual havia uma venda e o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas e que nesta data houve uma briga onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar, que era o solicitante da ocorrência. Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até este estabelecimento e lá entraram em contato com o dono do bar. Então mesmo informou que os envolvidos já haviam ido embora. Ele estava inclusive terminando de arrumar as cadeiras e mesas que haviam sido derrubadas e queria logo fechar seu estabelecimento. Como ainda não havia anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos e que eram cortadores de cana de uma fazenda próxima. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem. Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar e quando mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais a seu comércio, ele ainda sentiu-se ameaçado, quando o homem ainda com a faca em punho lhe falou: ainda essa noite eu vou voltar e me vingar de toda a sua família. Mas como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos, no caso, de preferência o autor da ameaça, narrada pelo comerciante. Ao se dirigirem ao local com a viatura, com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando, e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo, e acabou anoitecendo. E aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda, de noite já, e conversaram com o caseiro. E o mesmo informou que ambos os homens haviam sido mandados embora e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda e tomado rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, o qual
era do lado de sua mercearia, e havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo ao estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos se caso o homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento lhe serviu café e ambos os militares ficaram no interior da viatura. Por enquanto, as horas iam passando e já se aproximava da meia-noite. Foi então que começou a chover, uma chuva fina, acompanhada de ventos frios, e depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo do lado de seu companheiro e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente de um cão, que vinha por trás da viatura e foi direto à porta do estabelecimento. E, por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então, acenderam os faróis da viatura e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro, que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido, pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. E assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foram em direção aos policiais e começou a rosnar e babar, os quais deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes giroflex e sirene. Após isso, os policiais pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante e desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38 e o outro com escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro e os faróis iluminavam a frente da casa, impedidos de entrar dentro da casa, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro e então ficou de pé como um homem e ficou com os braços arqueados para frente e puderam ver o quão grande era aquela coisa, com sua boca muito grande, cheia de dentes afiados e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38. O qual apenas enfureceu ainda mais aquela fera, não o ferindo, como se atravessasse ele sem qualquer lesão. Ele então gritou para seu companheiro: "Atira com a escopeta." O amigo dele, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que tombou. E como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca, a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou seu parceiro sobre o que informaria a autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido, que abatemos uma criatura desconhecida." Porém, enquanto eles conversavam e voltaram a iluminar aquele animal com o farolete, visualizaram um homem nu e ferido por 2 disparos de escopeta com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão e lhe ameaçado de voltar e se vingar, e também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois deste acontecido, foi instaurado inquérito policial militar, IPM, para ouvir os militares e as testemunhas, assim como paralelo à investigação do delegado gestor daquela comarca, pois a história de que o homem fosse um lobisomem
não teve como comprovar mesmo os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal e alguns meses após o ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam a ferocidade dessa besta. Olá, eu me chamo Guilherme e moro no interior de Tabira, município do Pernambuco, e trabalho vendendo carne junto ao meu pai. E nós criamos animais que vendemos: boi, carneiro, porco e também galinha. E nós vendemos muito bem. Só que há 5 anos atrás tivemos grandes perdas em nossa fazenda. E o responsável por essas perdas foi um bicho que até hoje me dá arrepios. Tudo começou quando alguns fazendeiros da região de onde eu moro começaram a relatar o sumiço de alguns animais pequenos, como galinha, cachorros, entre outros, e de sinais de arrombamento em suas propriedades. Até que o Sebastião, um vizinho meu, viu uma coisa que só vendo para acreditar. E eu, vendo o alvoroço das pessoas da região, fui atrás de saber do que se tratava. E eu ouvi da própria boca do Sebastião, que me disse. Era por volta das 12 horas da noite, quando comecei a ouvir as galinhas fazendo barulho. Eu então peguei a lanterna e a espingarda e fui ver o que era. E enquanto eu me aproximava do galinheiro, ficava cada vez mais nítido que tinha algo grande atacando as galinhas. E antes de eu chegar na porta, que estava arrombada, eu escutei um animal roncando e também deu para ouvir que aquele bicho fazia um barulho horrendo enquanto comia minhas galinhas. Eu então peguei a lanterna e foquei de onde estava vindo os barulhos e vi um bicho de cócoras que estava de costas, que media algo em torno de 1 metro e que, ao me ver, soltou o resto de galinha que tinha em suas mãos e se virou, ficando de pé. E deu para ver que ele era muito alto, devia ter uns 2 metros de altura. Nessa hora, eu travei e só ficava pensando em que bicho era aquele. Parecia um cachorro, mas tinha as orelhas de porco. O corpo era de gente. Foi então que aquele bicho começou a dar passos vindo em minha direção. Eu então peguei a espingarda e no susto atirei, e nem mirar eu mirei. E depois do tiro, eu só senti um vulto preto passar por mim, que correu em direção à mata. Foi nessa hora que eu aproveitei e corri para casa e tranquei tudo, e só vim abrir hoje pela manhã, e estou aqui contando para vocês. Ouvi aquela história e acreditei, embora a maioria das pessoas não estivessem acreditando, pois Sebastião tem fama de ser mentiroso, mas dava para ver em seus olhos que o que ele contava era verdade. Depois daquilo, voltamos à nossa vida normal, e ninguém mais ouviu falar no tal bicho. Até que algumas pessoas começaram a relatar que estavam vendo a mesma coisa que o Sebastião viu na estrada de Carroçável, mesma estrada que eu e meu pai passávamos todo dia para a gente ir vender carne. E nós estávamos céticos, pois nem eu e nem meu pai vimos nada de estranho por lá. E eu só sempre dizia, só acredito vendo, até que realmente tive que ver para acreditar. Tudo aconteceu em uma madrugada de segunda-feira, sendo que no dia anterior, eu e meu pai
havíamos abatido um boi e algumas galinhas, pois, como era de costume, nós sempre abastecíamos o frigorífico na segunda. Nós, então, sacamos as carnes e colocamos no freezer de casa mesmo, para que no outro dia levássemos para a picape e colocasse gelo, depois para o frigorífico. E foi isso que a gente fez. Às 3 horas da madrugada, nós acordamos e nos aprontamos. E saímos por volta das 3h30 e ainda estava tudo escuro. E seguimos de carro por aquela estrada de carroçável que passava por dentro de umas 4 fazendas. E cada fazenda tem uma porteira com um mata-burro. E cada fazenda tem 2 porteiras dessas. E toda vez eu desço e abro a porteira e meu pai passa com o carro. Depois eu fecho e volto pro carro. E foi tudo normal nas 3 primeiras porteiras, até chegarmos na 4ª. Nesse momento, assim que desci do carro, senti que algo me observava e parecia estar bem próximo da gente. Mas mesmo com medo, eu abri a porteira e meu pai passou. Nós então seguimos o caminho e deu para perceber que algo nos seguia pela mata. E meu pai ainda chegou a dizer que era uma onça, mas eu nunca vi onça correr a 90 km por hora, pois era essa a velocidade que a picape ia. Foi então que chegamos na próxima porteira e eu já ia sair do carro para poder abri-la. E nesse momento eu escutei um estouro e eu achava que era o pneu da picape. E eu já ia sair. Foi então que meu pai segurou meu braço e fez sinal com o dedo para eu fazer silêncio e apontou para o retrovisor da picape. Foi então que olhei e tomei o maior susto da minha vida, pois tinha um bicho de pé do lado da picape e estava cheirando a lona como se procurasse algo. E aquela aberração era inteligente, pois com suas garras ele abriu a lona e pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca e ficou comendo ali mesmo. E foi quando ele ia pegar outro pedaço de carne que meu pai atirou 3 vezes com sua pistola. Aquele bicho deu um urro muito alto e saiu correndo em direção à porteira. E com o farol do carro apontando para aquela aberração, deu para perceber que aquele bicho era o mesmo que o Sebastião viu naquele dia, pois parecia bastante com o cão, por estar com o corpo coberto de pelos e as pernas pareciam estar quebradas. E aquele bicho tinha um rosto muito estranho, não dava para saber que tipo de bicho era. Foi então que ele passou a porteira e sumiu na escuridão da noite. Depois daquele bicho sumir na escuridão da noite, eu e meu pai ficamos dentro do carro, com medo dele voltar. Mas logo depois, nós saímos e seguimos nosso caminho. E depois daquele dia, nós nunca mais fomos por aquela estrada. Preferimos ir pela BR, que apesar de ser mais longe, era mais seguro. Tiveram poucos relatos daquela coisa depois que meu pai atirou nela. E aos poucos não tiveram mais nenhum caso sequer. Hoje eu pego o mesmo caminho, mas só para ir na casa de conhecidos ou em caso de emergência. Mas eu sempre evito passar por aquela estrada, por medo daquela besta novamente aparecer. Boa noite, eu me chamo Emerson e tenho 52 anos e moro em Fortaleza, município do Ceará, mas sou natural do interior de Saboeiro, que também fica no Ceará. Irei contar da pior coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos. Foi quando eu descobri que o meu próprio pai virava bicho. Eu nasci e me criei no interior de Saboeiro, e minha casa era daquelas de taipa e que ficava no meio do nada.
Não tínhamos água encanada e nem luz. A água que a gente consumia era do açude, que ficava bem longe, e a luz era a lamparina. E em minha casa morava eu, meus 2 irmãos caçulas e meus pais. E apesar de tudo ser bem difícil, nós nunca passamos fome e nem ficamos sem ter o que vestir, pois o meu pai era agricultor, plantava milho, melancia, feijão e macaxeira, além de criar uns porcos e algumas galinhas. Já minha mãe era costureira e de tempos em tempos ia vender os seus panos no centro de Saboeiro, e eu sempre ia com ela. E a gente aproveitava para visitar os meus avós, que moravam lá, e foi em uma dessas idas que eu descobri o segredo macabro de meu pai. Desde pequeno, os meus tios, os irmãos de minha mãe, chamavam meu pai de lobisomem, e eu nunca entendi o porquê, e achava que era um apelido qualquer, pois meu pai era muito cabeludo. Até que um dia eu resolvi perguntar aos meus tios o porquê de eles chamarem o meu pai de lobisomem, e tive uma resposta que mudou a minha vida. E perguntei primeiro ao meu tio João o porquê do apelido. Ele então me respondeu: há uns 30 anos atrás, o teu pai chegou aqui em Saboeiro, e depois que ele chegou, começou a aparecer um lobisomem na região, e como ninguém sabia quem ele era, começamos a suspeitar dele. Foi então que minha irmã, a tua mãe, começou a gostar dele. E com o tempo, os dois se casaram e foram morar naquele fim de mundo. E que depois que ele foi morar lá, aquele bicho parou de aparecer. Ouvi aquilo e fiquei um pouco assustado, pois eu nunca conheci os parentes por parte de meu pai, somente por parte de mãe, e meu pai era um total desconhecido, sem família, e ele nunca tocou no assunto. Eu então fui perguntar aos meus outros tios, que me contaram a mesma história, e fiquei bastante intrigado com aquilo, pois era de meu pai que eles estavam falando, e fui para casa com a dúvida na cabeça, e eu ficava me perguntando: será que ele é um lobisomem? Será que é verdade do povo? Eram dúvidas que me deixavam muito mal, pois meu pai era um homem bom e trabalhava duro para sustentar a família. Ele não podia ser uma criatura tão mal. Foi então que eu decidi vigiar meu pai durante a noite, pois se eu fizesse a pergunta diretamente, ele poderia ficar com raiva. Foi então que fiquei de vigília para tirar todas as minhas dúvidas. Lá no sertão, nós dormíamos sempre às 7 horas da noite, no máximo até às 8, e meu pai sempre se levantava às 12 horas da madrugada, e parecia tudo normal, pois ele ia beber água, às vezes saía de casa para mijar no quintal, e eu estava começando a achar que os meus tios que tinham inventado essa história, porque meu pai havia casado com a sua irmã, mas aquilo estava prestes a mudar. Em uma sexta-feira de lua cheia, meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito. Ele saiu somente de calça e sem chinelos, e trancou a porta por fora e jogou a chave para dentro, e saiu andando. E eu, com muita curiosidade, fui atrás, e lembro que a lua brilhava bastante aquele dia e clareava bastante o caminho. E eu fui seguindo ele, sempre à distância, para ele não me ver. Foi então que ele tirou a calça e colocou dentro de uma árvore podre e continuou a andar. E depois de uns 5 minutos de caminhada, ele chegou numa casa abandonada que ficava próxima à minha. E lá tinha um antigo chiqueiro de porco. E foi lá que tudo aconteceu. Meu pai se jogou no chiqueiro e começou a se rastejar que nem cobra. Depois começou a bolar pelo chão, e eu achando
que ele estava passando mal, quase que ia ajudar. Foi então que comecei a escutar um grunhido misturado com ronco, muito alto. Nessa hora, o medo tomou conta de mim e eu percebi que meu pai estava virando bicho, pois ele não era mais o mesmo. Seu corpo magro e baixo havia mudado, estava maior e mais forte, e ele bolava no chão e urrava um urro muito feio. Por medo, eu meti o pé na carreira e fui para casa, e a partir daquele momento, eu sabia que os rumores sobre meu pai eram reais. E enquanto eu tentava dormir, eu ainda escutei bem longe o urro daquela coisa novamente. No outro dia, pela manhã, meu pai estava normal, capinando em seu roçado. E foi uma época muito difícil para mim, pois tive que conviver com medo por ter um pai que virava bicho. E toda noite eu acordava de madrugada com medo daquela coisa invadir minha casa e matar todo mundo. O tempo então foi passando e em 2003 meu pai faleceu de causas naturais. Morreu deitado em sua rede, debaixo do alpendre. Em uma tarde ensolarada, enterramos ele no chão do cemitério mesmo, pois não tínhamos túmulo. E com o tempo, acabamos esquecendo onde ele estava enterrado, pois começaram a fazer túmulos e talvez fizeram um em cima de onde ele estava enterrado. O meu pai era trabalhador e vivia para ajudar a família, mas nunca descobrimos de onde ele era e quem ele realmente era. Só sabíamos que seu nome era Severino. O único defeito que ele tinha era que em noite de lua cheia, ele virava lobisomem. Olá, eu me chamo Francisco e tenho 52 anos e sou do Ceará. Nasci e me criei em um sertãozinho que chamamos de Queimados. Aqui é pequeno e todo mundo se conhece. Temos uma pracinha, uma escola, uma igreja. E embora tenha tudo isso aqui, eu sempre preferi ir nos municípios vizinhos, pois a animação lá é maior e tem mais gente para conhecer. E foi em uma dessas idas que eu vi a coisa mais feia da minha vida. O ano era 1997 e estava em época de São João. Lembro que nesse dia, meu pai fez até uma grande fogueira de frente em casa. E tava aquela animação, mas mesmo assim, eu queria sair. Não queria ficar em casa. Foi então que o Antônio, meu amigo, disse que ia ter um chitão na cidade vizinha. Então ele falou: "Bora, Francisco, a gente vai no último ônibus e volta a pé pela estrada de carroçável. Não tem perigo não." Como a gente era acostumado a fazer aquilo, eu aceitei na hora, pois eu não queria ficar em casa, eu queria sair para curtir. Quando chegou a noite, eu me arrumei e a gente foi pegar o último ônibus, que passava às 8 horas da noite. E lembro que naquela noite a lua brilhava bastante no céu. Ia dar certinho para a gente voltar pela estrada de carroçável, já que com a luz da lua ia clarear o caminho. E não demorou para o ônibus chegar. Assim que ele chegou, a gente foi pro Chitão. E chegando lá, já estava aquela animação, cheio de gente bonita e muita comida típica. Canjica, bolo de milho, pamonha, muito mais. Nós curtimos bastante aquela noite, dançamos, conhecemos algumas garotas e mal sabíamos que íamos dar de cara com aquela coisa. O Chitão foi terminar lá para as 12h30 e ainda tentamos pegar carona, mas ninguém deu carona pra gente e fomos sozinhos por aquela estrada de carroçável
e estávamos naquela resenha, jogando conversa fora. Íamos rindo e falando das moças que vimos naquela noite, quando de repente começamos a escutar algo como urros, que pareciam ser um cachorro raivoso. Eu então falei para Antônio: "Tá ouvindo isso?" Ele então respondeu: "Deve ser coisa da nossa cabeça." Continua andando. Eu queria acreditar naquilo, mas aquilo estava muito alto e parecia muito real. Foi quando de repente vi uma coisa preta no meio da estrada. Devia estar a uns 100 metros da gente. Eu então falei: "Antônio, tá vendo aquilo?" O Antônio então olhou para aquilo e falou: "Ei, eu já te vi, viu? Se tu vier roubar a gente, eu vou te dar um tiro." Aquilo parecia estar de costa pra gente. Se virou e começou a olhar pra gente. Então ficou de quatro e começou a correr atrás da gente. E com um desespero, eu e o Antônio começamos a correr também, gritando por socorro. E pro nosso azar, a gente tropeçou e caiu dentro de uma vala. Foi o tempo que o bicho chegou bem perto da gente. E quando aquele bicho ia atacar, ouvimos 2 tiros. Depois daquele tiro, eu escutei um urro muito alto. E nas pressas, aquele bicho saiu correndo. Foi quando vi um homem de pé do outro lado da vala, com 38 na mão. O homem então falou: "Levanta os 2 e vem pra cá, porque aquela coisa pode voltar." A gente, muito assustado, se levantou e ficamos do lado do homem. E depois disso, ouvimos outro urro bem longe. O homem então trocou as 2 balas e falou: "Bora andando, aproveitar que ele já tá bem longe." E fomos nós 3 andando. O homem então foi e perguntou: "O que vocês estão fazendo essas horas no meio do nada?" Eu, ainda aflito com tudo aquilo, expliquei: "A gente foi no Chitão e como não tinha mais ônibus e ninguém deu carona pra gente, a gente preferiu vir a pé mesmo. Foi quando a gente se deu de frente com aquela coisa." E o que era aquilo que correu atrás da gente? O homem então falou: "Aquele bicho era o lobisomem e tava com 1 hora que eu tava atrás dele. Eu tava ali pescando no açude quando eu vi aquele bicho comendo meus peixes e na mesma hora eu corri atrás dele. Foi quando escutei a gritaria de vocês e me dei de cara com o bicho. Dei os 2 tiros e ele fugiu. Vocês deram sorte de eu estar armado, pois é raro eu sair armado de casa." Quando ouvi o que aquele homem falou, me deu foi mais medo, pois eu achava que era uma raposa ou onça, e fiquei olhando de um lado para o outro, para ver se o bicho voltava para atacar a gente, mas ele não voltou. O pescador veio com a gente até perto de casa, e depois tomou o rumo da casa dele. O Antônio também. Tenho que admitir que aquele homem foi muito corajoso de ir atrás daquele lobisomem, pois o bicho era alto e parecia ser mais forte que 2 homens. Ainda bem que ele estava por perto para nos salvar. E até hoje eu nunca mais me encontrei com nenhuma coisa estranha por essas estradas. Até hoje, sempre que chega São João, eu lembro dessa história e sempre conto para quem quer ouvir. Olá, eu me chamo Eduardo e tenho 32 anos e trabalho em uma pequena UPA como segurança. E há 2 anos vi uma coisa que até hoje me deixa intrigado. Eu já trabalhava na UPA desde 2018, no turno da noite, e nunca tinha visto nada de estranho por lá. E apesar de eu trabalhar à noite, o expediente era bem movimentado, e só quem trabalhou em hospital
sabe que à noite é que o bicho pega. Lembro que quando esse fato aconteceu, nem lua cheia era, e para mim era só mais um dia normal de trabalho. E era por volta das 11h30 da noite. Eu tinha acabado de entrar no meu expediente de trabalho. Foi quando um rapaz deu entrada na UPA, vítima de acidente de trânsito. E esse acidente foi próximo ao hospital, e deu para perceber que o rapaz estava bem transtornado e parecia falar coisa com coisa. Ele dizia: aquele bicho atravessou a pista e eu bati nele e caí. Podem pegar minha moto, mas cuidado, aquela coisa ainda tá lá. Ele repetia isso muitas e muitas vezes. Foi então que o meu amigo foi ver se a moto dele estava lá na UPA. Só que o SAMU só pegou ele. A moto ainda estava lá no local. Foi aí que meu amigo me convidou para a gente ir pegar a moto dele. Pegamos a chave e fomos atrás da moto. E até lá foi uma caminhada boa, pois ficava a uns 300 metros de distância. E era uma estrada de terra onde a moto estava, do lado do muro do cemitério. E apesar de ter algumas casas ali, não havia ninguém na rua. Foi então que eu e meu amigo chegamos no local do acidente. E enquanto eu destravava a moto, meu amigo bateu em minhas costas e falou: Eduardo, o que é aquilo na esquina do cemitério? Tu tá conseguindo ver? Eu então olhei para onde ele apontava e vi algo como um cachorro. Só que aquilo tinha braços de gente e a cabeça daquela coisa parecia que estava afundada e estava ali nos observando. Eu tomei um susto tão grande que nem sei como eu destravei a moto. Eu então subi nela e só saí o mais rápido dali. Quando a gente chegou na UPA, não contamos nada a ninguém. E o que aquele rapaz dizia era verdade. Aquele bicho realmente derrubou ele da moto. E eu achava que aquela era a única vez que eu veria aquela besta. Mas 2 noites depois, ela voltou. Em frente à minha casa tem um matagal, pois o bairro onde eu moro é o último da cidade. E a UPA fica bem próximo de lá. E eu sempre ia a pé, mas naquela noite parecia que algo me avisava para eu ir de moto. E até minha esposa pediu para ir de moto aquele dia. E eu estava com aquele pressentimento de que algo de ruim iria acontecer. E eu acabei indo de moto mesmo. E como eu disse, a UPA fica bem perto de minha casa. E o lado esquerdo de minha rua é só mato. E para chegar no hospital, era só ir reto, virar na direita e continuar reto. Mas naquela noite, novamente me bateu a vontade de não ir por aquele local. Quando eu saí de moto, fiquei parado na esquina e fiquei pensando se ia ou não por ali. Foi então que eu decidi ir por dentro do meu bairro mesmo. E foi na hora que eu já ia dobrando a rua que eu vi, bem ao longe, no meio do matagal, aquela mesma aberração do outro dia. E ela estava bem parada, parecia esperar alguém. E eu tive certeza que era a mim que ele estava esperando. E estava só na tocaia, para quando eu poder passar, ele me atacar. Eu então acelerei a moto e saí disparada por dentro do meu bairro. E fiquei pensando em como aquela fera sabia onde eu andava e onde eu morava. E fiquei com muito medo dele me atacar por aí. E apesar de aquela coisa ter me seguido aquela noite, nunca mais ele voltou. Com o tempo, surgiram rumores de um homem que virava bicho naquela região, mas que depois de um tempo, todo mundo se esqueceu dele. E até hoje, lembro daquela fera. E se não fosse a minha intuição, talvez eu nem tivesse aqui para contar a história.
Boa noite, eu me chamo Ayrton e moro na Paraíba, mas sou natural do Ceará e hoje tenho 58 anos e sou segurança de uma empresa daqui. E hoje a vida tá muito boa para mim, mas que nem sempre foi assim, pois as coisas sempre foram difíceis pro meu lado, pois venho de uma família humilde, lá do sertão do Ceará, e sempre tive que trabalhar desde cedo, onde desde os 15 anos que trabalho para ter dinheiro e ajudar minha família. Primeiro fui engraxate, depois fui vendedor de fruta, mas onde consegui estabilidade mesmo foi em um engenho de rapadura. Comecei como cortador de cana, depois fui queimador, até virar caseiro da fazenda, que era do senhor Sebastião, onde não faltava serviço para ninguém, pois qualquer um que procurasse serviço lá, ele dava uma ajuda. Mas só que em meio a tanta gente em sua fazenda, ele acabou contratando um homem que mexia com coisas obscuras, e que em toda noite ele virava um estranho bicho. O ano era 1993, eu era bem jovem na época, e já era caseiro da fazenda do senhor Sebastião, um homem que sempre gostou de ajudar as pessoas. Lá tinha trabalho para quem quisesse, e ele sempre recebia qualquer um em sua propriedade, pois além de lucrar com aquilo, ele gerava empregos para as pessoas. Mas só que um dia apareceu um homem folgado lá pelas propriedades dele, que quando chegou na fazenda veio todo ferido. Parecia que tinha brigado de faca, pois suas feridas eram profundas e pareciam ter sido feitas por um objeto cortante. Ele disse que tinha brigado com um ladrão, e ele o feriu, e acreditamos naquela história. E ele passou uns 20 dias acamado, e depois já estava trabalhando no engenho. Deram as instruções ao estranho homem, que aprendeu rápido a fazer seu trabalho, mas que depois de um tempo começou a não querer mais trabalhar. Às vezes ficava embriagado, ou se não, nem aparecia para trabalhar, e ele fazia uma coisa muito estranha toda noite. Todo dia, ele sempre saía às 12 horas da noite e só voltava no dia seguinte. E sempre que perguntávamos, o homem dizia que ia visitar a casa de uma moça que morava ali na região. E o tempo foi passando, até o homem matar uma das vacas do senhor Sebastião, sem a sua permissão, e dar para os homens comerem, o que fez ele ficar com raiva e ter colocado aquele homem para fora de sua fazenda. Mas antes de ir embora, aquele homem olhou com ódio para o senhor Sebastião e disse: "Você está cometendo um grande erro, pois não sabe com quem está se metendo. Eu vou embora, mas vocês não terão um minuto de paz." O estranho homem saiu sendo arrastado pelos outros homens, e ele seguiu por um rumo incerto. E foi depois daquele dia que aquela criatura começou a aparecer por aqui. Primeiro foram as pessoas da região que começaram a falar sobre terem visto um animal peludo correndo pelas estradas. Depois, os próprios homens que trabalhavam na fazenda estavam falando sobre esse bicho também. E foi aí que aquela criatura começou a atacar a fazenda do senhor Sebastião. Primeiro foram os engenhos, que amanheciam cheios de terra e tudo revirado. Depois foram os animais, que apareciam mortos, todos estraçalhados, como se um bicho muito grande tivesse os atacado. O senhor Sebastião pediu para a gente ficar de tocaia, para ver quem estava fazendo aquilo, pois ele não acreditava que aquilo seria obra de uma besta feroz, como estava todo mundo falando. Ele chamou eu e outros 2 homens de confiança para ficarmos de tocaia, sem ninguém saber que estávamos ali, para que nós pudéssemos descobrir quem era a pessoa que estava causando todo aquele alvoroço. Mas só que nos deparamos com um bicho que até hoje lembro do seu rosto. Era uma noite de sexta-feira, estávamos em um alpendre perto do engenho, comendo tapioca com café, até um dos homens falar: "O que é aquilo dali? Vocês estão vendo?" Olhamos para onde o homem estava apontando e de trás de uma cerca
Vimos um bicho de pé, olhando pra gente, e aquele bicho, vendo que a gente estava armado, ficou de quatro e correu até uma estrada de terra, onde se embrenhou no mato, até sumir. Aquilo deixou todos nós com medo, pois nós estávamos de tocaia atrás dele, mas foi ele que nos viu primeiro. Mas mesmo assim, ficamos ali, sempre em alerta, pois agora sabíamos que os relatos sobre o tal lobisomem eram reais. Mas, mesmo a gente passando a noite ali, o bicho não voltou, e aquele ser era inteligente, pois só veio aparecer alguns dias depois, quando não estávamos vigiando, tendo matado um bezerro e algumas galinhas. O senhor Sebastião, com muita raiva, contratou uns pistoleiros da região que eram famosos por matarem um rindo, e ele ordenou que eles fossem atrás do estranho homem, mas não encontraram nada, e os pistoleiros ficaram na fazenda para ver se conseguia também pegar o bicho, e eles ficaram no encalço daquela coisa, e quase toda noite se ouviam vários disparos de arma de fogo, madrugada fora, mas nunca pegavam aquela aberração, até aquela fera arrancar a mão de um dos homens. Era uma madrugada de sábado para domingo. Todo mundo acordou com alvoroço na casa do senhor Sebastião, pois um dos pistoleiros havia tido sua mão arrancada por aquela criatura, e às pressas o levaram para o hospital, pois sua situação era muito grave. Além da mão decepada, sua barriga e suas costas tinham grandes cortes e arranhões. E foi naquela noite que demos um fim naquela história. Pegamos tudo que era de arma, juntamos uns 7 homens e ficamos na mata, caçando o bicho. Foi então que, mais ou menos lá para as 3 da madrugada, aquela coisa deu as caras. E quem viu primeiro o bicho fui eu, que estava em cima de uma árvore. Ele vinha correndo ao longe pela estrada em disparada, pois, com a claridade da lua, dava para ver o caminho. E vendo aquele bicho ao longe, chamei os homens, que foram ficar de tocaia dentro do engenho, e aquele bicho foi direto para lá. E eu vi o bicho passando debaixo de mim, na árvore, e deu para ver que bicho era aquele. Suas orelhas eram grandes, iguais de um cachorro, e viradas para baixo, e era meio corcunda, e com pernas grandes viradas para trás. E aquele bicho tinha uma respiração cansada, e quando foi para o engenho, não deu outra. Os homens atiraram, até não sobra bala, e o bicho, mesmo tomando muito tiro, ainda conseguiu correr. Mas eu sei que ele não foi muito longe, pois ele havia perdido muito sangue, e não ia demorar até acharem ele morto. Dias depois dos tiros, começamos a sentir um mau cheiro vindo da mata, e quando fomos ver, nos deparamos com o corpo do homem folgado, todo inchado em uma vala perto da fazenda. Chamamos a polícia e veio a identificação daquele sujeito. Se tratava de Matias de Souza, 34 anos, natural do Amazonas, mas que de alguma forma estava ali no Ceará. E como tinham chamado a polícia, o senhor Sebastião havia sido acusado de homicídio doloso, por conta dele ter respondido pelos atos de seus trabalhadores. Ele resolveu se mudar dali, pois sua reputação já não era mais a mesma. Ele vendeu suas terras, os seus animais e o engenho, e foi embora com a sua família para algum lugar. E eu fiquei andando por aí, de emprego em emprego, até me estabilizar aqui na Paraíba, nos anos 2000, onde consegui um emprego de segurança, ao qual estou até hoje. E eu sempre contei essa história para os meus parentes e amigos. Mas eles não acreditam nessas coisas. Mas eu também não acreditava, pois tive que ver para ter certeza de que lobisomens existem. Boa noite, eu me chamo Luiz e sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará, e faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular.
E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois eu comecei atrasado, sendo que comecei no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, pois na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o fundamental direito, mas com muita disciplina e fé eu consegui. Mas foi justamente enquanto eu estava no EJA que eu vi o lobisomem. Tudo aconteceu em 2008. Eu tinha começado o ano no EJA e estudava no período da noite, das 7 às 10, mas o professor nunca ia até às 10 da noite. Ele sempre terminava a aula mais cedo e eu gostava muito, pois sempre depois da aula juntava eu e os meus amigos na praça da escola e ficávamos em uma resenha muito boa, e só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA, e ela morava um pouco afastada do colégio, ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério, que fica na beira da BR. E sempre que acabava a aula, nós ficávamos na praça namorando. Depois eu ia deixar ela em sua casa, de bicicleta, e eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali. E foi nesse trajeto do cemitério que eu vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma de 2008. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pelas ruas. Inclusive uma vizinha minha viu ele enquanto vinha do seu trabalho. E também animais começaram a aparecer mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço doido, pois lugar pequeno, tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu e nem meu grupo de amigos vimos aquela criatura até o momento. Mas o Antônio, um amigo meu de confiança, viu aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso, inclusive se tornou engenheiro, e ele era assíduo nos estudos, mas gostava de curtir com a galera. Mas notamos que ele não estava mais indo às aulas, e resolvemos ir visitar ele. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber seu medo e desespero, e ele nos contou o que tinha acontecido, e foi dizendo: "Sabe o estranho bicho que está aparecendo por aqui? Eu vi ele perto de minha casa. Foi semana passada, quando eu cheguei da aula. Eu fui no banheiro fazer minhas necessidades, e vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades, e enquanto eu estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto. E assim que eu terminei, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixo. E resolvi sair do banheiro, quando eu vi uma coisa indo ao longe, de costas, e parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Foi aí que eu, bem devagar, fui para casa, e entrei de uma vez e tranquei a porta. E na mesma hora, aquele bicho veio até a porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e mais alto. E meu desespero foi total, pois eu estava lá fora e ele passou bem perto de mim. Só que ele não me viu, graças a Deus. E é por isso que eu não estou indo às aulas, pois vou voltar depois que a Semana Santa passar, pois essa época aparece muita coisa estranha por aí. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com medo. E apesar de brincar com a situação toda, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso e não perdia um dia de aula, e estava faltando muito e faltando as provas. Nós então nos despedimos e fomos para casa, e o tempo foi passando até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com minha namorada e depois ficamos conversando na praça, e ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo e pediu para ir cedo para casa. E eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, eu levei ela para sua casa. E meu sogro ainda me perguntou
se eu queria que ele fosse me deixar de moto. Só que eu disse que não queria. E essa escolha que eu fiz fez com que eu visse o lobisomem no cemitério. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. E a lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia. E como eu disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro o muro do cemitério. E fui andando por ali, quando vi ao longe, lá na minha frente, uma coisa saindo do mato. Passou a estrada e pulou o muro do cemitério, com uma facilidade tão grande que nem dava para acreditar naquela coisa. Era um bicho todo peludo e grande e com as pernas viradas. Na hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, eu continuei andando por ali, lentamente, e olhando direto onde aquele bicho tinha pulado. E eu achava que eu tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação do poste de luz. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando para mim a uns 50 metros de distância. Eu então meti o pé na carreira e escutei na hora que aquele bicho pulou e começou a correr atrás de mim. Mas talvez pela claridade do poste ou pela movimentação de carro, aquela besta parou de correr. Mas eu continuei correndo até chegar na minha casa. E assim que entrei em casa, meu pai percebeu, eu assustado, e falou: "Tu viu o lobisomem, não foi?" Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar, e meu pai continuou falando: "Em época de quaresma, essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar." Fiquei com mais medo ainda depois que ele disse tudo aquilo, pois não sabia que à noite escondia essas coisas estranhas, e me impressionei dele saber tanto daquela criatura. Eu então tomei banho e fui dormir, e demorei para pegar no sono. Mas eu fui dormir com uma lição que até hoje eu sigo, que andar sozinho à noite, pela mata, nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou, e depois houve poucos relatos daquela criatura. Disseram até que o lobisomem era o coveiro na época, pois aquele bicho só aparecia por lá. Mas ninguém mais viu ele e nem eu. Inclusive, hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todinho, principalmente em noite de lua cheia.